Jesus. Amém, amém e amém. Quem está feliz aí com Jesus? Amém. Vamos celebrar o nome de Jesus. Eu queria convidar aqui rapidamente a pastora Paula do Kids. Vamos celebrar a vida da pastora Paula. Queria convidar aqui o Carlos Eduardo do Gerações. Queria convidar aqui o Maxwell do Hero. E queria convidar a pastora Fernanda do Advance. Vamos celebrar a vida desses meus irmãos. Por favor, faça o favor. Isso. Nós estamos aqui hoje, pode se sentar. Nós estamos aqui hoje no culto da família. E nós não poderíamos deixar de apresentar para vocês ministérios, realidades que nós vivemos aqui na nossa igreja local, para abençoar a sua vida. Pela manhã eu falei com Shine, falei com Legacy, falei com Rockets, né? Falei com tantas realidades também pela manhã, e agora à noite não será diferente, né? Hoje nós proporcionamos um tempo diferente para todos os filhos. Eu queria, tem aqui os professores do Kids, estão aqui os professores do Kids, fica de pé os professores do Kids, por favor. Vamos celebrar a vida desses professores. É isso mesmo, todos os professores. Isso mesmo. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Os professores estão aqui. O departamento é que não está funcionando. Por quê? Porque hoje nós queríamos que as famílias tivessem uma experiência juntos, né? E talvez você não sabe, talvez você não conhece, mas nós temos vários ministérios, e cada um deles tem uma realidade para cuidar da sua família, né? E eu queria começar aqui com a pastora Paula, né, que é do Kids, do Link e do Babies, né? Para você que não conhecia ela, é difícil, né? Mas ela está ali acessando todo mundo, todos os cultos. E eu queria perguntar para a pastora Paula, qual é a função da geração que você lidera? Graça e paz, igreja. A função da criança na família. Isso. Pois bem, hoje, se nós pararmos para pensar, a nossa geração é a geração que estuda psicologia, psicanálise, estuda toda essa área do entendimento, né? Então, se nós entendermos que uma criança, ela tendo um psique saudável, tendo uma mentalidade saudável, como o Edemar falou pela manhã, ela vai ser uma criança que vai ser um pai dedicado, um pai presente, vai ser uma mãe saudável, ela vai estar presente no filho dela. Então, o que a geração dos nossos pais não pôde, eu digo que não pôde, não que não quis, mas não pôde estudar, hoje nós temos a capacidade e o acesso de quebrar muitas barreiras e criarmos os nossos filhos saudáveis para que eles sejam adultos saudáveis, e assim a geração dos filhos deles também serão filhos saudáveis. Muito bem, muito bem. Então, filhos saudáveis vão ser pais saudáveis, vão ser avós saudáveis, vão ser tios saudáveis, vão ser irmãos saudáveis, né? Um dos desafios que nós temos visto hoje são famílias disfuncionais, né? O que é uma família disfuncional? É uma família que não funciona, ou não funciona da maneira que Deus estabeleceu para que ela funcionasse. O homem fazendo a função da mulher, a mulher fazendo a função do homem, as crianças nascem, crescem olhando para aquilo, e provavelmente quando elas chegam no casamento, elas vão repetir o quê? Aquilo que aprenderam vendo, aquilo que aprenderam ouvindo, aquilo que aprenderam elas vão replicar mais à frente. Mas nós temos o Ministério Gerações, não é verdade? Não é isso, Carlos? Carlos é um dos coordenadores aqui do Ministério Gerações. E, Carlos, qual é a função desse Ministério Gerações? Eu acredito que é alinhar isso, né? Atrás de todo aquele que chega, né, no curso de casais, no curso de homens, no curso de mulheres, né? Atrás de todas essas pessoas existe um passado, existe uma realidade que a pessoa baseia-se a partir do que ela ouviu. Como é que tem sido essa experiência? Qual é essa função, né? Qual é essa diretiva que vocês têm tido? Pastor João, bom, o Ministério Gerações, ele tem como papel realmente alinhar que esses casais venham ser, dentro da palavra de Deus, casais melhores, casais mais fortes mediante a palavra,
todos os casais vêm com uma bagagem, uma criação, bagagens diferentes. E dentro do Ministério de Gerações, nós tendemos sempre a agrupar essas bagagens. Ou seja, que o homem venha exercer o papel dele de sacerdote na casa, no lar, que a mulher venha entender também qual é o papel dela mediante o casamento, para que eles possam fluir, possam romper enquanto casais, sejam famílias mais fortes e preparadas também, para que possam enfrentar todas as coisas que vão ser mediante aquela situação. Então é alinhar, né? Alinhar, é um alinhamento, né? É um alinhamento. Então chega desalinhado, a gente chega alinha. Desalinhado, mediante a palavra de Deus ali, na palavra, para que possam ser alinhados. Chega desalinhado, a gente coloca a palavra no negócio alinha. É verdade? Põe no prumo ali. É isso mesmo. E, pastora Fernanda, nós também temos, né, o nosso ministério Advance, né? O Ministério Advance é um ministério que nasceu aqui na nossa igreja e é muito particular aqui da nossa igreja. Por quê? A partir da necessidade, né? Durante muito tempo nós vimos a igreja tomando conta, né, dos casais, tomando conta do homem casado, da mulher casada, mas e os solteiros? Não é verdade? Eu acredito que o papel da igreja também é cuidar dos solteiros. Ou seja, enquanto os solteiros esperam pela esposa, esperam pelo marido, o que eles devem fazer? Fala para nós aí um pouquinho sobre esse ministério e sobre o papel, né, que ele já tem desenvolvido, né, na vida de alguns irmãos aqui da nossa igreja. Amém. Graça e paz, igreja. Foi como o pastor João falou, né? A gente vem de um contexto em que a gente tem tantas coisas voltadas para o casal, mas e o antes de ser um casal? Né? Na fase que você está solteiro, na fase que você está na espera do Senhor. E essa necessidade surgiu principalmente porque era um grupo de pessoas que se sentia perdido no meio da igreja. E esse ministério veio justamente para ensinar a você, enquanto está na espera da promessa se cumprir, porque ela vai se cumprir, porque está na Bíblia. Você vai aprender, primeira coisa, quem você é em Jesus. Segunda coisa, o que você deve fazer enquanto a promessa não vem? Porque a gente fala assim, eu estou esperando no Senhor. Mas esperar no Senhor não é você sentar na cadeirinha, cruzar os braços e esperar Jesus te abençoar. Esperar no Senhor é você aprender, se você for mulher, a como ser uma mulher sábia que vai edificar a sua casa. A você aprender a como ter a sua necessidade emocional primeiramente saciada por Jesus, para você não jogar essa responsabilidade em cima do seu marido. A você, homem, aprender qual é o papel do homem antes de você constituir uma família e principalmente exercer o papel de sacerdócio do seu lar. Então é um momento antes, para que quando você tiver a oportunidade de usufruir da promessa de Deus, você vá sabendo direcionado e sabendo que todas as coisas estão voltadas para o Senhor e que aquela pessoa que Deus te deu nada mais é do que um representante de Deus na sua vida. E vamos celebrar aí esses solteiros maravilhosos. Eu antigamente falava que ele está na prova. Tá não, pastor. Está na prova não, agora estou na espera, né, em Deus, estou na espera em Deus. Por isso que é Advance, enquanto espera avança, você não fica parado. Amém, amém. Faz amigos, né, partilham histórias, partilham decepções, partilham vitórias, partilham erros. É um trabalho muito especial. Você que está solteiro, você que está, né na prova esperando. Elas brigam não, comigo, pastor, né? não. Você que está aí esperando, né? É muito importante você conhecer. Muito bem. Nós temos também o Hiro, né? Maxwell tem sido aí um braço aí do Hiro, nos ajudando, nos apoiando. Tem homem aí, não? De novo, pastor, Hiro, de novo. Max, qual é a função, né, da geração que você lidera na família? Pastor, eu creio muito que o Hiro hoje ele é uma resposta de oração para as mulheres da restituição do homem no lugar que ele nunca deveria ter saído. Uau! Devolver a identidade para o homem de sacerdote, né? Eu tive conversando com a minha esposa semana passada, quando a pastora Fernanda ministrava, algo que o Espírito Santo ministrou muito forte no meu coração.
como que você vai ser o sacerdote da sua casa se você não sabe ouvir a sua esposa? Então eu acredito que o Ministério Hero, ele veio para devolver o homem a sua identidade de sacerdote. A gente não sabe ouvir a esposa, como é que vai saber ouvir Deus? É mesmo isso que ele falou E comigo. às vezes Deus usa a esposa para falar conosco. Às vezes não, Às sempre. vezes. Sempre. E Às vezes, hein? muitas vezes a gente acha que ser homem dentro da casa é simplesmente pagar a conta, né? bem. E está muito mais além disso. Ser homem dentro da casa é suprir em todas as áreas. Não é presente, é presença. É presença. E a presença tanto nossa quanto a presença de Deus também. Né? Eu digo sempre, né, que a função do sacerdote é a função do profeta, né? A função do profeta é pegar tudo aquilo que tem no céu e trazer para a terra. A função do sacerdote é pegar tudo que tem na terra e levar para o céu. Né? Então você tem uma missão como homem de pegar todos os desafios, dificuldades e lutas, né, que está aqui na terra e levar para o céu, levar para o Senhor, diante de Deus, e Ele vai trazer todas as soluções. Bem, nós precisamos caminhar para o fim, porque senão eu não prego hoje, não é verdade? Mas eu gostaria que vocês agora, de forma muito sucinta, me dissessem, dentro da sua faixa etária, qual é a maior necessidade, o que as crianças mais amam. Se você pudesse dar um conselho agora para os pais, vamos assim a nível de conselhos mesmo, né? O que os filhos mais amam e numa ótica geral, contextualizada, eles não estão tendo. Com licença. Temos é que fechar, senão eu não prego, hein? Fazer uma pergunta. Quantos têm filhos menores de 5 anos aqui? Levanta a mão. Menores de 10? Podem ficar com a mão levantada. Agora abaixa. Quantas vezes, até os 10 anos, você já brincou com seu filho de barraquinha embaixo da mesa? Levanta a mão. Quantos já brincaram? Dos que levantaram, poucos levantaram na segunda vez. Filho, criança, ela quer presença. Ela não quer presente. Ela quer presença dos pais. Não precisa muito. Como eu falei, uma barraquinha. Nós no Ministério Kids aqui da igreja, Ministério Link, nós conversamos muito, aconselhamos muito as professoras que nós somos um ministério fora da caixa. Você sabe o que é ser fora da caixa? Fora da caixa é você entrar no mundo da criança. Você entender a criança, o que ela precisa e qual é a necessidade dela. Ela não quer uma roupa cara, ela não quer algo caro, ela quer você. Você é a coisa mais cara que ela precisa. Amém. É a sua vida, é você, é a sua presença. Ela só quer você, mais nada. A criança, ela precisa da presença do pai e da mãe. Amém. Nós, muitas vezes, pastor, recebemos crianças carentes de abraço, carentes de afeto. E muitas vezes eu digo com os professores, olha, evita pegar no colo. Evita, porque às vezes causa ciúmes nas outras crianças. Mas mesmo assim, é inevitável, às vezes, a criança, ela vem, ela abraça as pernas, ela abraça a gente, ela no corredor, pastora, tia... Por quê? Porque são crianças que precisam de presença. É presença. É como eu falei antes, se você entender que a criança, ela crescer saudável, o que é saudável? É o equilíbrio. Não é excesso de mãe, não é excesso de pai, é o equilíbrio. Ah, mas agora eu vou ficar 24 horas em função do meu filho. Não, não é assim. Você precisa encontrar o equilíbrio de presença na vida do seu filho. E você vai evitar muitos problemas futuros. Amém? Glória a Deus. Eu preciso que vocês sejam mais breves, tá? Por favor. Fernanda, em nome de Jesus. Então eu vou bater palma mais vezes. O conselho que eu dou para você que está no tempo da espera, primeira coisa, cure a sua carência no Senhor. Tá? Ache a sua identidade no Senhor. Porque o seu cônjuge não ocupa o lugar de Deus na sua vida. Quem está com fome, qualquer comida serve. Quem está carente, qualquer pessoa serve. Mas o Senhor tem o melhor para você. Carlos, um conselho para todas as famílias. O conselho para todas as famílias é que venham desarmados para fazer o curso de casais. Venham realmente deixar Deus preparar e trabalhar na vida de vocês.
porque com certeza Deus vai fazer. Deus tem restaurado casamentos, tem restaurado relacionamentos, então é vir desarmados, totalmente preparado para deixar Deus agir. Amém. Max, um conselho para os homens, rápido, claro e objetivo. Rápido, claro e objetivo. Aprenda a ouvir mais a voz de Deus para exercer o seu chamamento de sacerdote dentro da sua casa. E segundo, eu não sou capaz de carregar minha família sozinho se eu não ouvir a voz de Deus. Eu preciso literalmente me submeter à voz de Deus para me poder conseguir dar a direção exata para minha esposa. Sem isso, nada a gente consegue fazer. Aleluia. Vamos celebrar o nome de Jesus na vida desses irmãos. Você que é homem tem o Hero, você que quer fazer um curso tem o Gerações, você que é solteiro tem o Advance, você que tem miúdos tem os Kids. Que Deus continue abençoando a vida de vocês, rique e poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Que tempo maravilhoso. Tome a sua Bíblia, por favor. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida que Deus tem colocado no meu coração. Nós estamos falando aqui de família. Fala com esse irmão que está do seu lado. A minha família é a minha base. E fala para ele, a base define o destino. A base define o destino. A base define o destino. Esse tema é o tema da manhã, depois alterem aí, por favor, né? Então, a minha família é a minha base. Você já parou para pensar? Eu não sei se você já teve uma experiência de sair de casa. Quem aqui já teve uma experiência de sair de casa? Quem já saiu de casa aqui? Você estressou, você ficou mal e saiu de casa. Eu uma vez fiz isso. Nossa, mas correu mal demais. Só fiquei fora para ir umas 4 ou 5 horas. A base complicada é melhor do que fora descomplicado. O arrependimento, só porque eu fui chamado a atenção, só porque eu vivi ali um momento difícil. E eu falei assim, meu Deus do céu, não quero viver isso mais não. Em nome de Jesus, não quero isso mais não. Porque a base é onde nós somos sustentados. Quem já ouviu aquele ditado assim, coração de mãe tem sempre lugar para mais um. Mesa de mãe, mesa de pai tem sempre lugar para mais um. Porque nós estamos falando da base. Nós estamos falando daquilo que cuida de nós, de onde nós temos os nossos pertences, é de onde saem as palavras sobre as nossas vidas, é de onde saem os abraços sobre nós, é onde nós vivemos realidades que no mundo nós jamais viveríamos. Repare, quando você olha para o filho pródigo, não é sobre o filho pródigo que eu vou pregar, você vai ver que ele decide ter uma experiência fora da base. A Bíblia diz que um dia ele decide sair da base. Vamos olhar para a sua casa, vamos olhar para a sua família como sendo a sua base. E o filho pródigo chega para o pai e ele começa todo errado. Ele começa exigindo algo que não pertencia a ele. Ele começa fazendo algo de forma desproporcional. E ele começa tomando decisões. Mas a decisão final e a pior decisão que o filho pródigo tomou foi de não ter ficado no lugar que Deus criou ele para ficar. Preste bastante atenção. Nessa noite você vai perceber que a base não é só o melhor lugar, mas a base é o lugar que você cresce, é o lugar que você amadurece e é o lugar que você vive tudo aquilo que Deus tem preparado para você. Talvez hoje você seja um homem, um pai, um avô, um tio, e você já tem alguma maturidade, e você vive uma situação já com seus 40, 50, 30, seja o que for a idade, e há momentos da sua vida que você retorna lá na sua infância e você fala assim, meu Deus, se eu tivesse ouvido a minha mãe, eu não estaria acontecendo isso comigo hoje. Se eu tivesse ouvido aquele conselho do meu pai, não estaria acontecendo isso comigo hoje. Sabe o que é que você está fazendo? Você está falando
que a base é suficiente para gerar o seu destino. Em algum momento você descuidou da base e a base deixou de formar o seu destino. A base não foi aquilo que você organizou para ser o seu destino. Ei, presta bastante atenção. Quando nós desorganizamos a base, nós podemos ver a base aqui como um local de resguardo. Nós podemos ver a base aqui como um local de guarda, como um local estabelecido para que nós possamos voltar ao fim do dia, para que nós possamos estar em algum momento, mas também nós precisamos ver a base como elemento de sustentação da nossa família. Um prédio, ele só é sustentado se a base for bem feita. Um prédio, ele só é sustentado se os tubulões, se as vigas, se os pilares forem bem sustentados. E nós temos uma máxima na engenharia civil, numa matéria que é fundações, que diz que os elementos que nós colocamos na fundação determina quantos andares eu vou construir. Os elementos que eu insiro na minha vida, os princípios que eu insiro na minha vida, vai determinar quantos anos eu vou viver bem, eu vou viver feliz, eu vou viver casado, eu vou viver ao lado dos meus filhos, eu vou viver e não sobreviver, eu vou viver. E nessa noite eu quero falar com você que se você não cuidar da sua base, você vai ter problemas graves na tua família. A base será o seu sustento. E nós temos um texto muito conhecido em Mateus capítulo 7, verso 24 até o 27, que é um texto muito conhecido. Mas existe aqui algumas lições que eu quero extrair daqui. O texto diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, presta bastante atenção, você precisa ler esse texto, mas você precisa dar ênfase ao que precisa ser dado ênfase. Isso é o próprio Senhor Jesus falando. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram contra aquela casa, e ela não caiu. Repita comigo, ela não caiu. Por quê? Tá a resposta aí, porque tinha alicerces firmados na rocha. Olha como o texto é claro. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre. Repare que caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e a Bíblia ainda diz que foi grande a sua queda. Olha só para você ver, nós temos duas realidades, duas casas sendo construídas, porém com bases diferentes. Repare que nós temos dois homens, presta bastante atenção. Nós temos dois homens, nós temos duas bases, nós temos dois fundamentos, nós temos duas casas, e temos para ambos a mesma medida, a mesma chuva, o mesmo transbordar dos rios, o mesmo soprar dos ventos, mas a Bíblia diz que um não cai e a outra cai. E a única diferença que nós vemos nesse texto é onde eu construí a minha casa, é onde eu construí a minha família. Eu não sei se você já ouviu aquela expressão, um dia a casa cai. Fala para esse irmão cair, não deixe a sua casa cair. Não deixe a sua casa cair. Já ouviu essa expressão? Um dia a casa cai. Olha, cuidado que um dia a casa cai, hein? Não deixe a sua casa cair. Refere-se, quando você fala isso, não deixe a sua casa cair, um dia a sua casa vai cair. Quando você fala assim, um dia a sua casa vai cair, é porque existe algo que não foi bem feito. Existe algo que não está dentro do padrão, existe algo que não está dentro da realidade que precisa estar, que está fora dos princípios. Infelizmente, muitas casas estão vivendo realidades. Por quê?
Porque a sua base não está nos princípios. As suas bases estão em outras coisas quaisquer, a não ser os princípios. Mas aqui Jesus falou de 2 homens que fizeram as suas casas. De 2 realidades, porém com bases diferentes. Porém com fundamentos diferentes. E é interessante que eu encontro aqui alguns elementos que vai fazer a diferença para que a sua casa, ela permaneça de pé, independentemente dos ventos, independentemente das chuvas, independentemente das tempestades, independentemente de qualquer coisa. Ei, a primeira coluna que você precisa, a primeira base que você precisa estabelecer na sua família é a fé. Ei, repita comigo, a fé. A fé, repita comigo, é a primeira coluna de sustentação da minha família. Repare que Jesus começa a descrição destes 2 homens como aquele que ouve. Aquele que ouve. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo e ouvir o quê? Em relação à sua família, quem você está ouvindo? É no estômago mesmo. É para ir no estômago mesmo. Aquele que ouve. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Repare que tanto no verso 24, quanto no verso 26, ele começa dizendo, aquele que ouve essas minhas palavras. Aí depois ele define o que pratica e o que não pratica. Mas tudo começa no princípio da fé. Repare, tudo começa, uma família ela precisa trabalhar com fé. Repare algo, você vai exercer fé no casamento, você vai exercer fé na criação dos filhos. Se você não tiver, todas as vezes que eu recebo um casal dentro do meu gabinete, a primeira coisa que eu pergunto, olhando nos olhos dele, é perguntar, você tem visão de fé e de esperança? Se você não tiver uma visão de fé e de esperança, nós não precisamos continuar esse gabinete. Se eu não acredito que Deus pode mudar a minha filha, se eu não acredito que Deus pode mudar a minha esposa, se eu não acredito que Deus pode mudar o meu marido, se eu não acredito que Deus pode mudar a minha casa, que Deus pode mudar os meus pais, que Deus pode mudar a minha vida, o que é que eu estou fazendo ali? Tudo é o princípio da fé. Ei, você não casou, na sua casa você erra, na sua casa a sua esposa erra, na sua casa os seus filhos erram, na sua casa os seus pais erram, na sua casa os seus irmãos erram, na sua casa o seu marido erra, na sua casa a sua esposa erra, mas a sua família não é um erro. Ei, quando nós entendemos isso, quando nós compreendemos isso, tudo muda. Mas para que nós possamos compreender isso, nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos ter uma visão de fé e de esperança. O meu filho está drogado hoje, mas ele não é drogado. Eu já consigo ver pelos olhos da fé ele sendo liberto. O meu marido está vivendo nessa situação, mas ele não é essa situação. Não é essa situação que define. Por isso hoje eu vou ajoelhar, eu vou jejuar, eu vou chorar, eu vou estar diante de Deus, porque eu creio, eu tenho uma visão de fé e de esperança. Mas pastor, mas eu já tentei tanto tempo. Mas a sua visão de fé e de esperança não tem a ver com aquilo que você vê, mas tem a ver com aquilo que você crê. Ah, pastor, eu já desisti da minha família. Você desistiu, mas Deus não desistiu dela. Você desistiu, mas Deus não desistiu dela. Ei, presta bastante atenção, ele está dizendo, aquele que ouve. Aquele que ouve. A Bíblia diz que a fé, Hebreus 11:1, é o firme fundamento. A fé é o firme fundamento. Então se você está na sua família, eu não sei se você está aqui sozinho hoje, eu não sei se a sua esposa não te quer mais, se o seu marido não te quer mais, se o seu filho está fora de casa, eu não sei qual é essa situação.
Mas o Senhor sabe, e eu quero lhe dizer que a fé é o firme fundamento, porque você não age a partir do que você vê, você age a partir do que você crê. E você crê que você vai entrar nessa igreja com a sua esposa, você crê que você vai entrar nessa igreja com o seu marido, você crê que você vai entrar nessa igreja com seus filhos, você crê que você vai entrar nessa igreja com seus netos, você crê que a sua família vai estar aos pés do Senhor, no altar do Senhor. Então nós trabalhamos a partir daquilo que nós cremos e não a partir daquilo que nós vemos. Muitos lares, muitas casas têm ido abaixo, porque o princípio da fé e da esperança já morreram. Você não acredita mais que Deus pode mudar o seu marido. Você não acredita mais que Deus pode mudar a sua esposa. Você não acredita mais que Deus pode mudar os seus filhos. Você não acredita mais. Então o primeiro pilar que você precisa colocar na sua base, o primeiro pilar que você precisa sustentar na sua família hoje, é o pilar da fé. É o pilar da fé. Pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando, o senhor não sabe o que eu estou vivendo, o senhor não sabe o que eu estou tendo que ouvir, o senhor não sabe o que eu estou tendo que passar. Eu não sei não, mas o meu Deus sabe. E a Bíblia diz que nada é impossível para Ele. Nada é impossível para Ele. Tudo é possível para aquele que crê. Ei, o primeiro pilar para que a base possa mudar a história da sua vida é a fé. O segundo pilar que você precisa é o pilar da sabedoria. Tem pessoas que têm muita fé, mas não tem sabedoria nenhuma. Fala na hora errada, age na hora errada, age por impulso, age assim, assim, assado, assim, assim, assado. Repare aqui o texto. A Bíblia diz que aquele que ouve, mas a Bíblia também fala de um homem que é prudente e fala de um homem que é insensato. Um homem que é prudente e um homem que é insensato. Quantos relacionamentos, quantas famílias sendo destruídas. Eu uma vez saí de casa porque uma palavra maldita na hora errada contaminou meu coração naquele momento. Depois eu arrependi, mas naquele momento foi crucial para mim. Quantos maridos, quantas esposas, quantos filhos têm vivido realidades terríveis por causa de uma palavra que tem sido liberada da boca de alguém que tem autoridade sobre a vida dele. A boca de alguém que tem autoridade. Boca de alguém que era para abençoar, está amaldiçoando. Da boca de alguém que era para liberar a palavra de fé, de esperança. Não, meu filho, a coisa vai mudar. Não, minha esposa, a coisa vai mudar. Não, meu marido, as coisas vão mudar. Não. Nós começamos a declarar palavras que não têm sabedoria nenhuma. Palavras que não vêm de Deus. A sabedoria aqui foi o diferencial desses dois homens. Dessa família. A família, ela precisa de sabedoria, mas ela precisa saber sabedoria de Deus em todas as decisões, não é só em algumas. Um dos motivos que tem faltado sabedoria na vida das famílias é a ausência do temor de Deus. Nós temos tido dificuldade de ter temor. A Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Olha só para você ver. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então repare, nós estamos a falar de fé. Eu creio, eu acredito. Então agora eu vou trabalhar sendo sábio, sendo inteligente, para mudar a história da minha vida. Presta bastante atenção. No Salmo 111:10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que praticam. Meu Deus, é revelador isso. Por isso é que ele fala do homem prudente, do homem insensato. Então quando o temor do Senhor é o princípio da minha sabedoria, vai revelar prudência na minha prática. Ei, nós precisamos trabalhar. Quando as pessoas não se respeitam, nem a Deus, como é que vai conseguir respeitar os familiares? Quando eu não respeito aquela pessoa que eu tenho uma aliança no altar, aquela pessoa que eu prometi até que a morte os separe. Eu prometi amar, eu prometi respeitar, eu prometi cuidar, até que a morte nos separe. Eu prometi estar ao lado dessa pessoa. Como? Se eu não consigo respeitar esses laços, se eu não consigo respeitar essa aliança, como eu vou alicerçar a minha família? Como eu vou
Aquela aliança não foi feita só diante do homem, mas ela foi feita diante de Deus. E quando nós entendemos isso, nós vamos agir de forma sábia. Ei, presta bastante atenção. Como você tem falado com seus filhos? Como você tem falado com a sua esposa? Como você tem falado com o seu marido? Lá fora, você trata com carinho? E na base, você trata com desrespeito? Lá fora, você sorri para todo mundo? E na base, você destrata todo mundo? Ei, o primeiro pilar, fé. O segundo pilar, sabedoria. O terceiro pilar, obediência. Jesus disse que um homem praticava a sua palavra, o outro não praticava. Nós estamos a falar de um texto. Um pratica e o outro não. Ei, nós estamos a falar de princípios, nós estamos a falar de valores, nós estamos a falar de obediência à palavra de Deus. Outro aspecto aqui que vai diferenciar entre dois homens, entre duas famílias, entre dois casamentos, entre duas casas, é a nossa obediência a Deus. Ei, você precisa voltar para casa hoje. Você precisa voltar para casa hoje pensando: onde é que nós precisamos alinhar nossa obediência? Onde é que nós estamos desobedientes? Porque a obediência, ela quebra a maldição, mas a desobediência, ela gera maldição. Ei, presta bastante atenção. A obediência, ela quebra todas as maldições, mas a desobediência, ela gera maldição. Repare algo. Jesus disse que um praticava a sua palavra, no verso 24, e o outro não praticava a sua palavra. Não adianta ser apenas uma família religiosa, uma família que ora na hora de almoçar, uma família que ora na hora de deitar, uma família que ora na hora de levantar, uma família até que ouve uns louvores de vez em quando. Mas se você não está disposto a obedecer, se você não está disposto a dar a vida pela sua esposa, se você não está disposto a ser submissa ao seu esposo, se você não está disposto a dar a vida pelos seus filhos, a educar os seus filhos, a ter tempo de qualidade com seus filhos, a viver realidades com seus filhos, a amar os seus filhos, ei, todos se conhecem e sabem quem realmente são, é dentro de casa. Aqui todo mundo é bonito, aqui todo mundo é jeitoso, aqui todo mundo é educadinho, aqui todo mundo é lindo, cheiroso. Ai, que marido lindo, eu queria um desse lá em casa. Diz o irmão, soltou isso para mim, eu falei: misericórdia, irmão, o que é isso? Ela falou: pastor, meu marido é tão lindo que eu queria um desse lá em casa. Eu falei: Jesus amado. A esposa também falou, o marido também falou: ai, pastor, minha esposa é uma benção aqui na igreja. Eu queria uma dessa lá em casa. Que benção, né? Nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Nós precisamos viver essa realidade. Ei, o princípio: amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as, e ao teu próximo. Marido, pergunta aí para sua esposa: quem é o teu próximo, amor? Fala assim: amorzinho, quem é o teu próximo, paixão? Amorzinho, quem é o teu próximo? Tamo junto, hein? Amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e o teu próximo não é o que está lá fora, não. Vira para os seus filhos: filhinho, você que é meu próximo, vou te amar diferente hoje. Obediência, nós estamos falando daquilo que é o básico. Nós estamos falando do resumo dos 10 mandamentos. Nós estamos falando do resumo dos 10 mandamentos. Nós estamos falando de base, nós estamos falando de estrutura do amor, nós estamos falando de realidades práticas. Nós estamos falando de algo que não pode faltar na nossa casa. A base define o destino. Você terá o filho abençoado que você está gerando. Ei, homens, deixa eu falar com você uma coisa aqui. Você tem a esposa que você está gerando.
Esposas, você tem um marido que você está gerando. Pastor Márcio sempre nos ensinou: você merece o que você tolera. Se você tolera um desobediente do seu lado, chama ele e fala assim: meu irmão, nós precisamos falar, meu irmão em Cristo, eu para te amar, eu sou seu irmão em Cristo, para te chamar a atenção também sou. Vamos começar a ler a Bíblia todo dia, vamos começar a fazer isso todos os dias, vamos colocar a nossa casa em ordem, vamos colocar as nossas disciplinas espirituais em ordem, vamos colocar a nossa vida em ordem, vamos. Eu teve um tempo que ela estava desviando. Tá brincando. Mas às vezes a gente fraqueja. Às vezes a gente fraqueja na fé. Ei, a Bíblia diz, eu estou falando isso para exemplificar. A Bíblia diz que é melhor serem dois do que? Porque se um, o outro, uau. Isso é um princípio da família. Se é melhor serem dois, imagina quando você tem filho, é melhor ser 3, 4, 5. Quando um cai, é 3 para levantar, é 3 para orar, é 3 para jejuar, é 3 para abraçar, é 3 para cuidar, é 3. Por isso que o Senhor falou: enche a sua aljova, enche ela. Olha só para você ver, Então, quando nós entendemos isso, nós vivemos uma realidade extraordinária. Eu falei sobre visão de fé, mas eu também falei sobre visão de esperança. Então, repare, nós estamos a falar de uma coluna que é a fé, nós estamos a falar de uma coluna que é a sabedoria, nós estamos falando de uma coluna que é a obediência, e eu quero falar da última coluna, que é a perseverança. Repare que as duas casas, elas passam pela mesma tempestade. O louvor já pode subir. As duas casas, elas passam pela mesma tempestade, como chuva, ventos e enxurradas. Elas passam pelas mesmas coisas. Por quê? Porque todos nós estamos vivendo num mundo em que nós estamos diante de tudo. Uma família ímpia ou uma família temente ao Senhor, ela passa pelas mesmas lutas, pelas mesmas dificuldades. Agora, a forma como nós lidamos com ela, a base que está estruturada na nossa casa é que vai fazer a diferença. Sabe qual que é a diferença de você para o ímpio? É que o ímpio ele ouve e não pratica. Você ouve e pratica. O ímpio ouve e não obedece. Você ouve e obedece. As duas casas, elas passam pelas mesmas realidades. Toda família, sem exceção, passa por temporais e lutas. Não existem famílias que não passam. Agora, quando nós estamos alicerçados sobre Cristo, quando nós estamos obedientes, quando a nossa fé está firmada no Senhor, por mais forte que o inimigo venha, por mais unido que as tempestades venham, ela depois passa, porque nós estamos firmados na rocha. Nós estamos firmados na rocha, nós amamos, nós somos perseverantes, nós cremos que apesar de um defeito do marido, apesar de um defeito da esposa, apesar de um defeito do filho, o nosso amor tudo suporta, o nosso amor tudo supera, o nosso amor tudo espera, o nosso amor é um amor diferente, o nosso amor é um amor perseverante. Ei, o seu amor é diferente, o seu amor pela sua casa é diferente. Eu quero lhe dizer algo muito especial. Para você sustentar a sua casa, você precisa de fé, você precisa de obediência, você precisa de perseverança, você precisa de sabedoria, você precisa compreender para que a sua vida ela seja uma família alicerçada e a sua base possa definir destinos na sua casa. Eu quero que você receba essa palavra em nome de Jesus. Levanta as suas mãos assim, levanta as suas mãos assim. Senhor, nessa noite, Pai, em nome de Jesus, eu quero selar essa palavra. Eu quero selar essa palavra, Pai. Nós estamos diante de homens e mulheres, Pai, que não abrem mão, meu Deus, de viver uma vida
cheia de fé, uma vida cheia de perseverança, uma vida cheia de sabedoria, uma vida cheia de obediência, Pai. Eu declaro sobre cada família que tem as mãos levantadas, eu declaro sobre cada casa, Pai, a bênção do Senhor, o favor do Senhor. Eu declaro sobre cada casa, eu declaro sobre cada família que não há nenhum tipo de encantamento, Pai. Nesta noite, Pai, nós declaramos vida sobre este lugar, nós declaramos paz sobre essa casa, nós declaramos alegria sobre este casal, sobre esses filhos. Nós declaramos, Pai, que esta base, ela não será, Pai, como um hotel em que nós nos vemos só de vez em quando, ou nos encontramos somente para dormir. Esta base, Pai, não será um ringue que nós só lutamos e brigamos. Esta base será um pedacinho do céu aqui na terra, Pai. Eu oro e declaro, meu Deus, para que cada casa, para que cada família seja, Pai, um pedaço do céu aqui na terra, e que o Senhor possa, meu Deus, fazer maravilhas no meio de cada um dos meus irmãos. Eu declaro homens tementes ao Senhor, eu declaro mulheres, Pai, sábias que edificam a sua casa. Eu declaro filhos, Pai, tementes ao Senhor e obedientes aos pais. Filhos que honram, Pai, o Senhor, mas também honram os pais. Eu declaro, Pai, famílias completamente restauradas, abençoadas e transformadas pelo poder que há no nome de Jesus. Eu declaro, Pai, sobre essa casa pode vir tempestade, essa casa pode vir chuva, essa casa pode vir o que vier, ela não vai cair, porque ela está firmada na rocha, e na rocha que é o Senhor. Nós estamos aqui diante de homens, diante de mulheres, diante de famílias que têm a plena convicção de que se o Senhor não edificar a casa, em vão nós vamos trabalhar, Pai. Mas nessa noite, Pai, está sendo declarado que enquanto nós descansamos, o Senhor nos dá, o Senhor traz a provisão e o Senhor abençoa a nossa casa. Crendo nesta palavra, Pai, nós selamos ela em nome de Jesus. Se você recebe, dê uma salva de palmas para Ele. Se você recebe, seja abençoado nessa noite. Se você recebe, dê um glória a Deus, dê um aleluia. Fique de pé no seu lugar e vamos celebrar. A rocha em que minha casa está firmada. Declara isso. Isso. O amor que declara isso, declara isso. a minha casa Declara isso. a rocha em que minha casa está firmada. O amor que alcançou a minha casa. Declara isso. Meu Jesus, Levanta suas mãos. eu te entrego minha vida, te dou meu lar, minha família, eu e minha casa, Senhor, te serviremos com amor. Meu Jesus, eu te entrego minha vida, te dou meu lar, minha família, eu e minha casa, Senhor, te serviremos com amor. Põe assim a mão no seu coração, põe assim a mão no seu coração. Ei, presta bastante atenção. Eu comecei essa mensagem agora à noite falando sobre o filho pródigo.
Presta bastante atenção no que eu vou lhe dizer. Eu não vou pregar de novo, mas eu quero lhe trazer consciência de algo. Repare que o filho pródigo, ele estava dentro da casa do pai, mas ele não estava vivendo as realidades da casa do pai. E por isso ele decide experimentar algo fora. Depois ele volta, ele tem a experiência de que ele achava que não tinha vivido ainda, e ele volta. Quando ele volta, nós descobrimos um outro filho que estava dentro da casa do pai, mas não estava vivendo as realidades do pai, porque ele não se alegrou com a volta do filho que estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Mas nós vamos ver aqui que mesmo sendo filhos, muitas vezes, mesmo tendo uma experiência com Jesus, nós não estamos em Jesus. Nós não estamos desfrutando daquilo que Jesus tem. Ei, existe uma família aqui. Você está diante de uma família. Pastor, eu estou sozinho aqui hoje. Não importa. Pelos olhos da fé, a sua esposa está aqui. Pastor, eu estou sozinho aqui. Pelos olhos da fé, o seu marido está aqui. Pastor, eu estou sozinho aqui. Pelos olhos da fé, os seus filhos já estão aqui. Mas para que isso aconteça, alguém dentro da família tem que se posicionar. Quando nós nos posicionamos diante do mundo espiritual, algo acontece na terra. O céu reage a uma decisão que eu tomo. E nessa noite, enquanto eu pregava, eu falava de fé, eu falava de sabedoria, eu falava de perseverança. Preste bastante atenção. Enquanto eu pregava, Deus mostrava nitidamente homens e mulheres aqui que hoje tem a sua família disfuncional ou perdeu a sua família, porque um dia faltou fé, um dia faltou obediência, um dia faltou perseverança. Mas hoje você vai se posicionar aqui e você vai resgatar a sua família. Enquanto você toma essa decisão aqui, o Senhor já está dando ordem aos anjos para ir de encontro aos seus filhos, para ir de encontro à sua esposa, para ir de encontro ao seu marido, para ir de encontro a quem for preciso. Talvez ao seu pai, à sua mãe, porque nessa noite é noite de cura, é noite de transformação, é noite em que a graça do Senhor está sobre as famílias, está sobre as casas. E não há nenhuma casa que possa resistir ao poder que há no nome de Jesus. Então, você só precisa fazer uma coisa, só isso. Você não precisa fazer mais nada. Você que quer renovar a sua aliança com o Senhor hoje, você que quer renovar a sua aliança com o Senhor hoje, a única coisa que você precisa é levantar a sua mão direita e falar assim: Senhor, eu quero. Hoje eu quero assumir essa posição. Hoje eu quero me posicionar diante de Deus, porque a minha base não vai ser destruída, a minha estrutura não vai ser destruída. A única coisa que você precisa é levantar a sua mão direita agora. Este vai ser o ato que você vai estar dizendo para Deus: eu não quero que a minha família permaneça dessa forma. Eu quero mudar a história da minha casa, eu quero mudar a história da minha geração. O meu Deus é um Deus de gerações. O meu Deus é um Deus que a partir da minha decisão Ele vai mudar a história da minha geração, a história das minhas próximas gerações. Você que quer se reconciliar com o Senhor, você que quer entregar a sua vida completamente aos pés do Senhor, levanta a sua mão bem alto assim, direita agora. Aonde você está? Aonde você está? Nós já temos mãos levantadas. Nós já temos mãos levantadas. Levanta bem alto, bem alto. Você precisa levantar bem alto, bem alto. Esse momento é um momento espiritual. Esse momento é um momento em que a sua vida, a sua casa, a sua família está sendo resgatada. Levanta bem alto, bem alto, bem alto. Eu preciso olhar para você, eu preciso orar por você. Me sinaliza de onde você está, de onde você está. Isso. Eu preciso orar por você, eu preciso orar pela sua casa. Ei, nesse momento não é um momento de vergonha, mas é um momento de colocar
fazer com que o diabo tome vergonha na cara agora. Você não tem poder sobre a minha casa, você não tem poder sobre a minha família. Eu vou levantar a minha mão e a minha família vai ser restaurada. Hoje eu não vejo pelos olhos daquilo que eu vejo, mas eu vejo pelos olhos da fé. Eu creio num Deus que tudo pode. Levanta a sua mão, levanta a sua mão. Você que quer fazer essa mudança hoje. Meu Deus, eu preciso orar por você. É muitas mãos levantadas, eu preciso orar por você. Eu posso te pedir um favor? Eu posso te pedir um favor? Meu Deus. Existe uma graça neste lugar aqui. Existe uma graça neste lugar aqui. Existe uma graça neste lugar aqui. O rio de Deus está fluindo aqui. O rio de Deus está fluindo aqui. Você que sabe falar em língua, pode falar em língua. O rio de Deus está fluindo aqui. O rio de Deus está fluindo aqui. Você que está com a mão levantada, vem aqui que eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua casa. Eu quero orar pela sua família. Vem cá. É noite de transformação. É noite de salvação. Vem cá. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio. Vem. Não tenha receio. Não tenha receio. A minha alma buscava e nada Vem cá. completava. Vem cá. Existe um rio de Deus aqui, Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. Não fique no seu lugar. Alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Essa casa é a sua casa, nós deixamos ela pra você. Declare isso. Essa casa é a sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, Meu Deus, que graça. essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa É sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. apareça, Que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. essa casa é Sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus. Abraça a sua família, onde você está aí, abraça a sua família. Abraça a sua família. Você que a sua esposa não está aqui, você vai abraçar como se ela tivesse. Você que não tem os seus filhos aqui, você vai abraçar como se você tivesse. Você que existe uma graça tão grande de Deus aqui neste lugar.
Deus está me dando uma direção. Eu não posso ser negligente à direção dele. Eu já estou tentando fugir, mas ele está insistindo. Você é abraçado à sua família. Você vai perguntar uns para os outros agora: você quer entregar a sua vida para Jesus? Você quer renovar a sua aliança com Jesus? Se o seu marido, ou se a sua esposa, ou se o seu filho responder que sim, vem aqui para frente. O Senhor está fazendo algo aqui sobrenatural nessa noite. Este culto não nasceu no coração de homem, esse culto nasceu no coração de Deus. Vem, filha, vem, filha, vem, filha, vem. Se existe mais alguma família, pode vir. Se existe mais alguma família, pode vir. Pergunta, você quer entregar a sua vida para Jesus, papai? Você quer entregar a sua vida para Jesus, mamãe? Você quer entregar a sua vida para Jesus, filhinha, filhinho? Você quer renovar a sua aliança? Pergunta. O Senhor vai te usar como boca de Deus agora na vida dele, na vida dela. Se sim, pode vir aqui à frente. Se sim, não tenha nenhum tipo de receio. Deus está mudando a estação da sua vida. Vem, filha, vem, 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 vem. O Senhor sabe o que faz, o Senhor sabe como faz. O Senhor gera, o Senhor está aqui neste lugar. Está firmada em Ele, o amor que alcançou a minha casa é Ele. Vem, pode vir, vem, 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 vem. Tem crianças entregando a vida para Jesus. Ah, meu Deus. Jesus, eu te entrego minha vida, te dou meu lar, minha família, eu e minha casa, Senhor. Senhor, nessa noite, Pai, estenda as suas mãos aqui. Existe algo poderoso acontecendo aqui. Não vá embora, porque eu quero fazer algo profético antes de você ir embora. Senhor, nessa noite, Pai, nós queremos apresentar a vida de cada um dos meus irmãos aqui. Eu não conheço a vida deles, eu não conheço a história deles, mas eu sirvo a um Deus que conhece. Eu sirvo a um Deus que sabe. Eu sirvo a um Deus, meu Deus, que acompanha cada detalhe, que sabe de cada pensamento, Pai. E nessa noite, meu Deus, eu sei que a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. E a Sua palavra, meu Deus, quando ela entra, a Sua palavra, quando ela entra, ela produz frutos, e frutos de arrependimento, Pai. E nessa noite, Pai, nós estamos aqui diante de homens, diante de mulheres, diante de famílias, diante de casais, Pai, que entenderam a mensagem do Evangelho. E eles reconhecem, Pai, que não podem sair daqui sem renovar a aliança com o Senhor. Eles não podem sair daqui sem renovar a aliança com o Senhor, Pai. Por isso nessa noite, Pai, visita cada casa, visita cada família aqui representada, visita cada homem, visita cada mulher, visita cada filho, visita, meu Deus, visita cada sacerdote, visita cada mulher sábia, visita cada flecha, meu Deus, dessa casa. Que o Senhor possa, meu Deus, que o Senhor possa fazer transbordar, Pai. Nós cremos, meu Deus, que existem homens aqui fazendo orações sobre as suas esposas, sobre os seus filhos. Existem esposas, Pai, orando pelos seus maridos, orando pelos seus filhos, Pai. E nessa noite, meu Deus, nós cremos, Pai, que é noite de milagre, é noite, meu Deus, de consagração, é noite de nós nos colocarmos no altar do Senhor, é noite de nós, Pai, nos dirigirmos somente ao Senhor, Pai. Nós oramos, meu Deus, e abençoamos a vida de cada um deles em nome de Jesus. Ei, vocês estão aqui à frente. Gente, é crianças entregando a vida para Jesus. Crianças falando, eu quero esse Jesus. Isso é maravilhoso. Isso é o que Deus tem para nós. Vocês que estão aqui à frente, eu queria que vocês repetissem uma oração comigo.
Repete essa oração comigo. Senhor Jesus, nesta noite eu ouvi a tua palavra, e a tua palavra mudou a minha vida, mudará a minha história e mudará a minha forma de caminhar. Por isso hoje eu me arrependo de todos os meus pecados e reconheço, Senhor, como o meu único, suficiente Senhor e Salvador. Eu reconheço, Senhor, porque a minha vida não faz sentido sem o Senhor mais. Eu quero viver por toda a minha vida aos teus pés, diante do Senhor. Amém. Ei, olha para mim aqui, olha para mim aqui. A Bíblia diz que neste momento há uma festa no céu. E se há uma festa no céu, tem que haver uma festa na terra também. Tem festa aí ou não? Tem festa aí ou não? Tem festa aí ou não? Siga as instruções, siga as instruções. Siga as instruções, porque nós vamos fazer uma festa. Eu vou contar até 3. No 3 vocês vão olhar para trás. E existe uma família que não é perfeita, mas uma família que é apaixonada por Jesus, à espera de vocês. Siga as instruções, siga as instruções. Tem festa aqui ou não tem festa? Tem festa aqui ou não, igreja? Me ajuda a contar, me ajuda a contar. Vamos lá. No 3 vocês vão olhar para trás, ok? Pode ser assim? Boa, vamos lá. 1, 2, 3. Sejam bem-vindos ao novo. Totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família. Declare isso. Falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aleluia! Vamos celebrar o nome poderoso de Jesus. Preste bastante atenção. As famílias estão juntas. Agora só vai ficar de pé quem é o chefe de família. Seja homem ou seja mulher, o chefe de família vai ficar em pé. Isso. Vem cá, pastora Ayrton, pastora Beth. Presta bastante atenção. Os nossos diáconos e líderes, só vai ficar de pé quem é o chefe aí da casa. Seja homem ou seja mulher. Você vai receber um devocional. Você vai receber um devocional. E você vai receber um vidrinho de óleo. O que você vai fazer com isso? Você vai ungir a sua esposa. E você vai ungir os teus filhos. E vai ungir a sua casa. A sua casa durante essa semana vai ser consagrada. Sua casa durante essa semana vai ser ungida. Você vai ungir os umbrais. Você vai ungir os móveis. Você vai ungir a mente do seu filho. Amanhã, antes de você levar o seu filho para a escola, você vai declarar sobre a vida dele, que a vida dele é uma bênção, que aonde ele pisar a planta dos seus pés, ele vai ser abençoado, ele vai ser guardado, ele vai ser protegido, ele vai ser uma bênção. E nós vamos entregar para você também, preste bastante atenção, um devocional para você fazer durante essa semana com a sua família. Olha aqui, ó. Um devocional segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Um devocional você vai fazer com a sua família, tá? Então neste momento você está recebendo. Assim que todos receberem, me avisa, por favor.
que é para nós orarmos pela sua casa, orarmos pela sua família, e vamos já orar encerrando o nosso culto. Que culto maravilhoso, que culto abençoado. Outra coisa muito importante, você vai num shopping, você tira uma selfie com a sua família. Você vai num estádio de futebol, você tira uma selfie com a sua família. Você já tirou uma selfie com a sua família falando assim: eu estou no culto hoje, olha que benção, eu e a minha família no culto. Nós vamos fazer isso hoje. Eu fiz de manhã, vou fazer de novo. E eu quero que você faça uma selfie para você marcar a sua família, marcar a sua casa, marcar os seus filhos, né? E vai ser um tempo assim extraordinário. Todos já receberam, todos já estão aí, muito bem. Eu queria que todos agora, se já receberam, fiquem de pé, por favor. Já receberam, fiquem de pé. Isso, fique de pé, fique de pé, fique de pé, fique de pé. Vem cá, meu irmão, vem cá. Nós vamos orar, pastor Ayrton, pastora Beth. Durante essa semana, nós consagramos este óleo, um óleo ungido, um óleo separado, para que você possa levar para sua casa e para que você possa abençoar, para que você possa abençoar a sua casa. Então levante o seu óleo, levante o seu devocional, que nós vamos declarar sobre ele agora em nome de Jesus. Pastor. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos cada família aqui representada. E declaramos, ó Pai, casas abençoadas, edificadas na rocha, na videira verdadeira que é a Tua palavra. Nós declaramos a falência de todo assolador, ó Pai. Nós declaramos, ó Pai, sobre essas casas toda sorte de bênção. Nós declaramos que sobre essa casa não tem encantamento, sobre essa casa não tem palavra contrária. Nós declaramos vida onde tinha morte. Nós declaramos alegria onde tinha tristeza. Nós declaramos a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sobre essas famílias, ó Pai. Nós quebramos, ó Pai, e anulamos toda a cadeia espiritual, toda e qualquer investida do mal. Em nome de Jesus, visita cada cômodo dessa casa, Pai. Visita agora, Pai, esse lar, ó Pai, aonde tinha alianças quebradas, sejam renovadas no nome de Jesus. Aonde tinha contenda e divisão, terá comunhão, unidade, amor e respeito. Que o amor de Jesus Cristo esteja sobre essas famílias, ó Pai. Vem com o Teu amor perfeito, vem com a Tua graça, vem com o Teu favor, ó Pai. Nós declaramos, ó Pai, todo espírito de miséria, bate em retirada, no nome de Jesus. Todo espírito imundo, por um caminho você veio, você vai bater por 7. Nós declaramos casas libertas, casas transformadas, casas renovadas. Agora é uma ordem no nome de Jesus Cristo, e essa palavra tem que ser obedecida, porque existe um governo sobre cada homem, sobre cada sacerdote. E nós cremos, ó Pai, que quando a Tua igreja abrir a boca, quando os Teus filhos orarem, ungirem, Pai, essas casas serão edificadas, essas casas serão fortificadas, essas casas serão revestidas, ó Pai. Em nome de Jesus, toda palavra de maldição caia por terra agora, no nome de Jesus. Em nome de Jesus, vai curando, Pai, do maior ao menor. Em nome de Jesus, ó Pai, traz vida e vida em abundância. Senhor, em nome de Jesus, dá sabedoria, dá entendimento, dá discernimento, amplia a visão dos homens, dá visão aberta, dá visão ampliada, discernimento espiritual, Pai, sabedoria que vem do alto, Pai. Nós apresentamos, ó Pai, cada família aqui, nós apresentamos cada homem, cada mulher, os filhos, ó Pai, que eles possam ver os filhos dos filhos. Nós, como igreja, em concordância, os abençoamos com toda sorte de bênção. Que eles venham comer o melhor dessa terra, que eles venham desfrutar da provisão do Jeová Jirê, o Deus que provê. Que eles venham ver o Jeová Rafá curando, libertando e restaurando. Nós declaramos sobre a Tua igreja toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Ser abençoado no nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia, glória a Deus. Quem recebe essa oração, diga amém. Levanta assim, a minha família no altar do Senhor. A minha família é consagrada ao Senhor. Agora junta a sua família.
Nós vamos tirar a selfie. Nós vamos tirar aqui uma foto maravilhosa, uma foto maravilhosa. Amém. Já tirou sua selfie aí? Já tirou sua selfie aí? Isso, tira sua selfie aí, marca a igreja, me marca, porque a nossa família, ela vai estar no altar do Senhor, amém? Senhor, graças nós te damos, Pai, por esse culto maravilhoso. Leva-nos, Pai, para casa, para o conforto dos nossos lares. Que tenhamos uma semana abençoada e guardada pelo Senhor. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, em nome do Senhor Jesus. E você que está em casa, mais uma vez, que noite de celebração, noite de salvação. Se você ainda não tem seu devocional, se você ainda não tem óleo para consagrar a sua casa, ungir a sua casa, nós declaramos sobre você a bênção do Senhor. Nos procure, nós queremos abençoar, nós queremos te dar, para que você possa também abençoar a sua casa, consagrar ela e ungir ela. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.